com a paz do Senhor. Amém. Eu costumo dizer assim, né? É bom quando a gente leva a mensagem toda semana, todo mês, né? Toda hora, né? Porque não tem problema. Mas quando a gente vem uma vez ou outra, ou nunca, né? Então você fica assim, um pouco preocupada, né? Porque tantas bênçãos aqui, né? Tantas vozes maravilhosas que levam a palavra de Deus, né? E sabedores, né? Conhecedores, a gente fica mesmo tímida. Mas eu desejo ler aqui com os irmãos Santo é o teu nome. Glorioso Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus. Efésios, capítulo 6, 6, a partir do 10. Efésios 6, a partir do 10. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Antes de Filipenses. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais firmes, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Irmãos, Glória a Deus. a gente tem tanta bênção, tanta coisa boa, tanta coisa linda na presença do Senhor. Né? A gente tem louvores, a gente tem bênçãos, tem cura, sabe? Então, quando vivemos na presença de Deus, vivemos esse clima que só o Senhor pode nos conceder. E às vezes a gente fica assim pensando, né? Por que sai da presença do Senhor? Por que se afasta? Esquece o quanto Deus é bom. Esquece que Deus enviou o seu Filho, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Glória. Aleluia. Esquecem que Deus nos deu a presença de Jesus Cristo, fez abrir o véu de cima a baixo para que nós pudéssemos chegar em nossa casa, ajoelhar, orar, buscar, pedir a sua presença e sermos felizes na sua presença. Então, às vezes, eu fico me perguntando por quê. A irmã estava falando do seu irmão ali, né, um presbítero. Eu também tenho um assim, sabe? Presbítero, que casou já umas 3 vezes. No segundo casamento dele, ele saiu da presença do Senhor e a esposa dele até hoje é uma serva de Deus. No terceiro casamento dele, ele também saiu da presença do Senhor. A sua ex-esposa casou de novo, mas está na presença de Deus e ele está fora. Então esquece tudo aquilo que Deus pôs em sua vida. Por quê? Acredito que não usou o capacete da salvação. O capacete é uma proteção contra as hostes malignas. Aleluia. O mundo tem muita coisa para oferecer, muita coisa que diz que é boa, mas não é. Bom é estar na presença de Deus. Aleluia. Bom é falar sem Cristo, sabe? Eu lembro
Santo, ele foi no culto, ele chegou em casa e ele falou: mãe, eu quase recebi o batismo do Espírito Santo. Falou para minha mãe. Ele foi buscar um irmão, levou para casa, foram para o quarto, oraram e ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Não é? Porque nós temos coisas boas que o Senhor nos concede, né? A gente, quando aceita Jesus, a gente aceita de várias maneiras. Aleluia. Né? Às vezes nós aceitamos, nós somos cristãos porque nascemos de berço, nossos pais eram cristãos. A minha mãe, quando aceitou Jesus, ela chegou em casa, isso há 70 anos atrás, 74 anos atrás, eu já estava no ventre da minha mãe. E ela falou para o meu pai que tinha aceitado Jesus lá no Nordeste. E naquele tempo era tudo muito difícil. Meu pai falou para ela assim: eu quero ver como é que você vai fazer quando essas meninas precisarem ser benzidas, né? Porque tinham malhado, tinha que benzer. Minha mãe falou assim: os crentes falaram que Jesus cura. Aleluia! Minha mãe morreu na presença do Senhor. Jesus cura mesmo. Jesus liberta. Outros aceitam Jesus muitas vezes na hora da morte. Não conhece Jesus, mas de repente um servo de Deus vai lá, né, e explica para ele, e ele aceita Jesus e ele morre com Cristo. Outros aceitam Jesus quando passa um deserto. Esse dia eu estava na farmácia, alguém chegou e falou assim: a paz. Eu falei: paz do Senhor, mas que maravilha, você agora é uma serva de Deus. Pois é, eu vivi um deserto. Então eu aceitei Jesus, eu estou congregando em tal lugar assim, assim. É no deserto que Deus está nos é no deserto Ele está nos fortalecendo, Ele está nos ajudando, Ele está nos amparando. Então por que nós saímos da presença do Senhor muitas vezes para sofrer lá fora? Porque sofre. Vive momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de alegria, de festa, bebe, vai, dança, farreia, vai para casa, fica triste. Nós não. Nós vivemos em alegria continuamente. Nós vivemos em alegria continuamente, buscando a presença do Senhor. Então, como diz aqui, né, temos que usar o capacete da salvação. Temos que estar firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Lá em Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Nós temos aqui em Provérbios que diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas muitas vezes envelhecem e se desviam e saem da presença de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Vigiar. Em 1 Pedro 5 e 6 diz: vigiai, porque o diabo anda em derredor, querendo nos tragar. Aleluia! Então, nós temos que estar sempre revestidos da palavra, da presença de Deus, ouvindo os nossos pastores, os nossos presbíteros, ouvindo, lendo a palavra de Deus, procurando aprender com a palavra de Deus, porque se nós não lermos, nós não conseguimos entender o que Deus quer em nossas vidas, sabe? Em Isaías 48 e 17, 48 e 17, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Para que coisa melhor Deus ensinando em nossas vidas o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós temos que percorrer, para que nós não venhamos a sair da sua presença
às vezes entristecemos, nos aborrecemos, alguma coisa nos acontece que nos deixa triste, mas o Senhor não tem culpa. Aleluia. Jesus Cristo não tem culpa do que nos acontece. Então alguém nos fez algo mal, eu não vou mais à igreja, eu não vou porque eu vou ver aquela pessoa. Não, esqueça, é o Senhor Jesus, Aleluia. é o Senhor Deus que está na tua frente, que vai te fazer ser vitorioso. Aleluia. Em todos os momentos da sua vida. Então não adianta pensarmos que porque alguém nos maltratou, nós temos que sair da presença de Deus. Não, deixa ele perder, é ele que sai perdendo, nós não. Nós estamos que estar sempre na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Verdade. Te adoramos. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos também os soldados. Antigamente eles usavam a couraça, né, para se proteger da guerra. Eles podiam perder um braço, perder um dedo, perder uma perna, mas no final eles estavam livres, salvos, inteiros, faltando um pedaço, mas estavam, vivos. E assim somos nós. Nós temos que usar essa couraça para nos proteger, para nos fazer ficarmos firmes, sempre na presença do Senhor. Orar todos os dias, orar sem cessar, aquele versículo pequenininho, orar sem cessar. Isso nós oramos andando, lavando roupa, caminhando, dirigindo, orar sem cessar, para que o Senhor possa Glória a Deus, aleluia. nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer, para que assim possamos esperar a sua vinda, porque essa é a nossa esperança aqui na terra, esperar a vinda do Senhor, porque irmãos, se bem pensarmos, é triste se Jesus vier e nós estarmos por aí vacilando, é triste, é muito, muito triste mesmo. Então, devemos proteger a nossa mente, proteger de coisas erradas, de coisas feias que pode acontecer, estar sempre lendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a única fonte de recurso que temos para enfrentar a guerra espiritual, para enfrentar aquilo que nos aparece, coisas que nos oferecem muitas vezes e que nós sabemos que não é bom para nós, para nenhum de nós, Então, se nós não olharmos a palavra de Deus, não buscarmos a sua presença, não chegamos a lugar nenhum. Aqui então, Glória a Deus. em Efésios também diz que temos que calçar os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, que nem eu já falei, que é aquele que nos protege, de todas as situações difíceis, e buscarmos a presença do Senhor, cantarmos, adorarmos, passarmos Aleluia, glória a Deus. a presença. Temos a pastora Conceição ali, gente, eu imagino a dificuldade dela com esses joelhos. Meu marido operou, mas até hoje ele está com o joelho doído, Acredito que o Senhor é poderoso para conseguir fazer com que a sua serva seja curada.